pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto América Latina, nós vamos falar sobre os povos tradicionais, as civilizações mais conhecidas, certo, da América Latina. E aí, eu vim destacando aqui 4 civilizações: os maias, os astecas, os incas e os indígenas, né, por ser da nossa região, mas não apenas, ok? Bom, esses grupos, certo, de essas civilizações, elas foram as civilizações mais complexas, inteligentes, que tenham curiosidades, que a gente possa dizer, ok? Bom, então são povos que fizeram uma cultura, né, uma das primeiras culturas da nossa região, né, da América Latina em si. E aí é importante, né, a gente falar do que originou esse território que a gente vive hoje, ok? Bom, os maias, eles viveram ali na América Central, certo? No sul do México, por ali, por aquela região, né, da América Central. Apesar do México ser América do Norte, certo? Fiquem atentos. E aí, os maias, eles têm algumas pirâmides, né, que são inclusive fontes de vários estudos, de várias suposições de como eles fizeram e tal. E as pirâmides deles eram um pouco diferentes das egípcias, certo? Eram nesse modelo que a gente tem no livro. Talvez vocês não consigam ver direito, certo? Mas vocês é só abrirem o livro na página 133 que tem uns modelos lá. E aí era uma civilização bem complexa, justamente pela sua arquitetura, que era muito diferente. Essa questão das pirâmides, né, se repetiram em poucas partes do mundo, e uma dessas partes do mundo foram exatamente na América Latina, aqui na América Central, pelos maias, ok? E aí eles têm a economia em base na agricultura, eles plantavam milho, feijão, abóboras, pimentas, que nessa região são super conhecidas, as comidas apimentadas, certo? Então, eles tinham irrigações nas plantações, o que é uma tecnologia já avançada para a época, né? Que acreditam que eles surgiram por volta de 1000 anos antes de Cristo. Então, né? Muito tempo atrás. Então, eles tinham armazenamentos de água, o que também é uma tecnologia interessante para aquela época, né? Já tinha essa questão do manejamento de recursos, né? E aí a gente tem várias paisagens. Eu convido vocês a entrarem no Google e pesquisar maias, astecas, incas, certo? Para vocês entenderem melhor como é que se configura essa questão arquitetônica que eles têm, que é muito diferente. Já os astecas, a gente vai encontrar no México, naquela parte já central do México, certo? Os astecas eram também chamados de mexicas, né? Acredita-se que foi por aí que surgiu o nome México, por eles serem os povos que originaram naquela região. E aí, eles também têm algumas arquiteturas bem peculiares, bem diferentes, que já são construções até parecidas com as construções de hoje, com essa questão das sobreposições de pedras e tal, como se fossem muros, né? E a gente pode destacar muita questão assim da cultura que eles tinham, certo? Eles tinham técnicas aprimoradas de drenagens, né? Que também eram parecidas com as que com as dos maias, mas eram de outra forma, né? Outra civilização, outra cultura diferente, outra forma de ver o mundo. Eles também têm pirâmides,
certo? Os astecas. E uma das coisas que o livro aqui destaca para vocês é o templo maior. Acho que não sei se é major ou maior que pronuncia. Mas aí são ruínas que trazem uma questão tanto da arquitetura deles, quanto também de esculturas. Então, eles tinham uma estética artística, certo? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Então, essa foto não é tão nítida, mas vocês, novamente, pesquisem no Google, pesquisem como é. Vocês só vão entender melhor quando vocês que procuram essas imagens e tentam entender como essas civilizações, o porquê que elas faziam isso, né? Como é que elas se organizavam, qual a intenção dessas, é, dessas arquiteturas. Já os incas, eles são povos que habitavam a região da América do Sul, certo? Aí eu vou destacar Equador, Peru, Chile, Bolívia, Argentina. Esses países, eles apresentaram, né, as civilizações incas. Eles, os incas habitaram essas regiões, esses países. E aí a gente tem, por exemplo, o Machu Picchu como um enorme exemplo de, de criações complexas, né? Primeiramente, destacar o quanto eles moravam numa região que era um pouco hostil, né? Que é a Cordilheira dos Andes. Que é muito alto, o ar rarefeito, com dificuldade de respirar. Então, eles tiveram uma adaptação no corpo deles, certo? No pulmão e tal, para poder se adaptarem a essas regiões. E aí eles têm também essa questão da arquitetura, né? Coisas, pirâmides, degraus, são povos bem ligados com a agricultura. A gente pode destacar também uma cultura diferente, como por exemplo, lembra daqueles chapéus? Essas regiões, essas civilizações, elas usaram para poder se adaptar ao sol, mas também a, a, a condições hostis dessa região que é montanhosa, certo? Então também tem o frio. E aí, outra coisa que a gente pode destacar eles têm uma cultura voltada na música muito forte e existe um artesanato que é característico, né, dos incas, por exemplo, que chamam também de peruanos, né, que é um artesanato bem colorido e tal. Então eles têm toda uma estética, né? Tanto na arquitetura quanto numa cultura popular, na questão de vestimentas. As comidas também são muito. Eles utilizam muito feijão na culinária, por exemplo. Então a gente tem algumas características que vão ser comuns de todas essas civilizações e também que vão diferenciar um pouco de cada uma, certo? Principalmente na questão da região que ela vai habitar. E aqui no Brasil, os nossos povos originários foram os indígenas. Então a gente herda muita cultura dos indígenas, certo? Porque como é que eles eram? Depende muito da tribo, né? Cada etnia indígena, ela vai ter um costume diferente. Então, elas falavam línguas diferentes, eles tinham costumes diferentes. Inclusive, tem algumas, é, algumas etnias indígenas, por exemplo, que consomem carne, outras que não, outros que consomem carne humana. Então, depende muito, varia muito da etnia e da região que vão estar essas tribos, esses povos, ok? Uma das maiores heranças da cultura indígena, por exemplo, são os trabalhos manuais, como, por exemplo, os trabalhos com palha, os trabalhos com folhas, né? A questão da mandioca, né? A farinha, que é um produto derivado, né, da mandioca,
eles têm esse manuseio, um manuseio muito diferente para outras civilizações, certo? Então, esse foi um apanhado geral, né? Bem geral mesmo, assim, bem superficial, dessas civilizações que são muito complexas, muito inteligentes. E para a gente poder falar melhor de cada uma, a gente tem que ter uma aula longa de cada uma, certo? Mas aí é só uma questão para a gente saber mais ou menos como era a cultura desses povos, né? Esses povos, por que que eles são importantes de ser falados, né? Por serem povos originários dessa região, dessa América Latina, que vão ter características, apesar de serem muito diferentes, vão ter características semelhantes que vão classificar uma região dentro de um continente gigantesco, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem e não deixem de pesquisar no Google sobre cada etnia dessa, sobre cada civilização, porque aí vocês vão entender direito a complexidade que é cada uma dessas civilizações, ok? Então, até a próxima aula.